Olá, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast AD Carolina News, o seu portal de notícias cristãs. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre um plano, sobre metas, sobre uma missão de expansão do reino de Deus. E eu tenho certeza que você que está me assistindo agora vai se identificar muito. E é claro, para falar sobre esse grande projeto, que tem aí uma meta para ser cumprida até 2032. Então, a gente vai falar sobre esses desafios, sobre como será lançado esse projeto com o idealizador, pastor José Cardoso, ele que é presidente da Assembleia de Deus aqui na cidade de Carolina. Ele vai falar um pouquinho sobre esse projeto que tem como título, né? Renovação que você quer com a experiência que você confia. É um plano de gestão com previsão de início em 2028 até 2032. Então, quem vai falar mais um pouquinho sobre isso é o seu idealizador. A paz do Senhor, Pastor Cardoso. Pode ser. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito bem. Fiquei muito animada quando eu vi o plano de gestão. E aí, antes da gente falar um pouquinho sobre ele, eu quero saber quem é o pastor José Cardoso. Para quem está nos assistindo, ainda não conhece um pouco da sua história, você poderia trazer assim, um breve resumo para quem está nos assistindo agora? A pastor José Cardoso tem 24 anos de pastorado, iniciou em 2001, dia 4 de janeiro, na Assembleia de Deus em Lagoa Verde. Nós saímos de Imperatriz, atendendo um projeto de missões até 100 quilômetros, e ali implementamos um trabalho nos lares mesmos, até que fosse ali chegasse ao ponto de ter pessoas para que se abrisse uma congregação. E então a gente iniciou com esse trabalho ali naquela localidade, onde nós ficamos por 9 anos trabalhando ali. E de pastoreio de congregação, a gente já assumiu o campo mesmo de Lagoa Verde. Quando saímos dali, nós tínhamos já avançado muito na obra de Deus. Era uma igreja que praticamente todo pastor eh, não queria ir para lá, né? Era considerado um lugar assim muito crítico para a sobrevivência de um pastor. Mas a gente saiu de lá, deixando a igreja em outro patamar, muitos crentes, eh, construindo várias igrejas, construímos 8 igrejas ali, inclusive o templo central, né, daquela cidade, daquele bairro. E de lá para Ribeirãozinho, Governador de Slobão, onde também nós pastoreamos por 3 anos e Deus fez uma coisa muito grande ali naquela localidade. Nós conseguimos avançar muito a obra de Deus ali, com o apoio de toda a igreja, um número muito grande de crentes. Nós saímos aí de aproximadamente 300 crentes para 1.500 crentes em 3 anos. Construímos ali 14 congregações e o Templo Central também nós construímos ali naquele lugar. De lá nós fomos transferidos para Itinga, onde pastoreamos 6 anos, uma igreja já consolidada, bem avançado o trabalho naquele lugar, mas também fizemos um grande trabalho para Deus lá. De lá, João Lisboa, próximo aí de Imperatriz, onde ficamos por 2 anos, e agora aqui na Assembleia de Deus em Carolina, onde já estamos completando aí 5 anos de pastoreio nesta igreja, que para mim é uma honra muito grande pastorear essa igreja, porque é a igreja onde nasceu o SETA, onde foi fundado o SETA, onde foi fundada aí todos esses trabalhos de, da Assembleia de Deus do SETA aqui, nasceram daqui de Carolina, da Assembleia de Deus de Carolina. Então é a igreja mãe das convenções do SETA, aqui que nasceu o SETA. Conta pra gente, pastor, quando que surgiu no seu coração o desejo de montar esse plano de gestão? Assim, a partir do momento em que nós tivemos aí uma crise muito aguda é, em relação à liderança, é, nasceu no meu coração esse desejo de contribuir com a convenção. Ó, uma vez que eu já participo dela desde quando ela foi fundada, desde quando ela nasceu,
e participo de todos os atos administrativos que implementaram algumas ações importantes nela, algumas por exemplo, alguns benefícios que outras convenções não têm. E a gente teve essa oportunidade de participar de tudo isso, né, desde o início, sabendo como funciona, o que está funcionando irregularmente, o que está funcionando bem, o que precisa melhorar. Então, a gente participou de tudo isso, tem conhecimento de tudo isso aí. Então, a partir dessa crise aguda, a gente já planejava já finalizar a carreira ministerial, mas eu me senti cobrado por Deus dessa necessidade de contribuir com a convenção, tá entendendo? Eu não gostaria de me jubilar e, às vezes, olhar para trás e ver aquele trabalho que a gente ajudou a construir sendo desmoronado. Então, aí, a partir de aí, nasceu esse desejo, né, de implementar esse projeto para apresentar uma chapa a concorrer à eleição em 2028. O slogan do seu projeto é renovação que você quer com a experiência que você confia. O que que significa essa frase para o senhor? Essa frase ela traduz exatamente o que é a nossa proposta. É uma proposta de renovação eh, da, dos gestores, né? Renovação da administração e, e é uma renovação que vai trazer alguém que tenha experiência, que sabe o que está fazendo, que sabe o que tem que ser feito, né? E que sabe exatamente quais as ações que precisam de ser tomadas, que tem um conhecimento de causa, que tem um conhecimento amplo da maioria dos ministros que fazem parte da nossa convenção, da maioria das igrejas, que conhece as igrejas, as necessidades de cada uma delas. Não? Então, é uma renovação de líder, né? É uma nova liderança, mas uma liderança que tem experiência, que sabe o que está fazendo. Pastor, um dos assuntos mais polêmicos que a gente observa assim dentro da igreja, ou até mesmo fora, é essa relação entre igreja e política. Certo. Como que o senhor enxerga isso? É possível trabalhar, a igreja trabalhar junto com a questão política, ou cada coisa no seu lugar, se conversam, tem dentro do seu projeto, tem como conciliar ou não? Qual a sua visão sobre esse assunto? A minha visão é a seguinte: nós entendemos que a política faz parte de todos os segmentos. É, todos os segmentos necessitam de ter participação na política. E a igreja não é diferente, ela também precisa de ter integrantes que fazem parte da política. Porque nós hoje estamos hoje numa batalha travada, ideológica, de defesa da nossa própria fé, né? Então, eu vejo que a igreja ela precisa de ser participativa, mas da seguinte maneira: não que a liderança venha ser o participante, o líder, o presidente, né, venha participar, mas que ela tenha integrantes, que ela tenha pessoas que faz parte da sua membresia e que participe e que também conhece as necessidades, né? Então, eu vejo dessa maneira, que se for diferente, se houver o envolvimento do próprio líder, isso causa um prejuízo, né? Porque a partir do momento que ele toma partido, ele vai ter alguém que não é, que é contrário àquele partidarismo ali, né? E aí já causa uma cisão na igreja. Então, o líder, ele precisa de estar neutro e deixar que a política seja praticada por cada indivíduo. Os valores, ou seja, essa liberdade que cada membro tem de escolha do seu candidato, daquele que ele acha que é melhor, isso está acima dos interesses da instituição, né? Está acima dos interesses da instituição. Depende também do patamar que é a política. Se for uma política de base de município, né, os interesses particulares do indivíduo, do membro,
ele é mais importante do que o da instituição. Às vezes é um membro de uma igreja, ele tem um filho que trabalha no município, ele próprio às vezes pode estar trabalhando, ele se beneficia de algo, né? Então, é claro que ele vai, então, eh, tomar partido daquele candidato que está trazendo esse benefício para ele, né? E não, e não colocar o benefício da instituição ou colocar a instituição acima do interesse particular de cada um, né? É claro que já num patamar legislativo, de formação ideológica, de implementação de leis, é claro que a gente tem que ter pessoas que sejam capacitadas, pessoas que tenham um bom conceito doutrinário, tá entendendo? Para que ele possa defender os interesses da nossa fé cristã, né? Eu vejo dessa maneira. Tem um projeto seu, uma proposta dentro desse plano de gestão que eu confesso que eu achei bem ousado, que é transformar o prédio da Comadésima, que nesse momento está inacabado, em um hospital evangélico. Como que surgiu essa ideia? Essa ideia, ela surgiu exatamente pelo fato de o prédio, hoje nós estamos com mais de 22 anos de existência da Comadésima e nós não temos um prédio próprio, né? A sede administrativa da convenção funciona hoje em um prédio que, inclusive, pertence ao atual presidente, né, da convenção. O nosso prédio, que seria para funcionar a sede da convenção, ele foi construído e não foi acabado, né? Precisa de fazer o acabamento nele. Só que ele tem uma estrutura muito parecida com um hospital, várias salas, né? Muito grande e a gente nós não temos nenhum atendimento, né, nesse segmento da saúde, né? A gente precisa de ter esse pensamento, já pensando no bem-estar dos ministros, tá entendendo? Que quando o ministro vier a precisar de um tratamento, de fazer uma consulta, ele procurar o hospital, né? Que seja o hospital evangélico, né? Ele procurar o hospital e ali fazer o seu primeiro contato e dali ser regulado para uma especialidade que for necessário. Mas ele sair, seja de um dos bairros lá da cidade de Imperatriz ou seja de qualquer uma cidade ou povoado do interior para um tratamento, ele sabe onde ele vai. A primeira porta que ele vai bater, né? E ali. E também implementar vários consultórios, porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Muitas pessoas estão sofrendo de doenças é, psico, né? Depressão. E a gente tem muitos, mesmo fazendo parte da convenção, inclusive pastores, que têm condições de prestar um atendimento e ali seria um local adequado para isso, né? Então, esse é o nosso pensamento. É, é, celebrar um convênio com o Estado ou com o município, né? E nesse convênio, o hospital, o prédio seria é, readequado para que seja um hospital, né? Com administração, ou a diretoria, uma administração de pessoas evangélicas para dar um atendimento aos evangélicos e não evangélicos também, né? A gente tem com isso o objetivo de trazer assim, uma imagem da igreja, é, uma imagem social da igreja, né? Para a cidade, para dessa prática desse serviço social para as pessoas, né? Para a comunidade. Dentro do seu plano de gestão também fala um ponto que eu achei bem interessante sobre a questão do portal de transparência individual de cada ministro. É. Mas na prática, como que isso funcionaria? Como que o senhor conseguiria garantir para os ministros uma transparência real e que esses recursos seriam de fato bem administrados e que não haveria uma má gestão? Olha, eu vejo da seguinte maneira: é, só não existe transparência
quando não está sendo feito o que se propõe a fazer, né? Se não existe a transparência, porque o que se propõe a fazer não está sendo feito. A partir do momento que você faz o que está proposto a fazer, a transparência ela é viável, tá entendendo? Então, nós temos hoje um diferencial de todas as outras convenções. Nós temos um plano previdenciário para os ministros. Como é que funciona esse plano previdenciário? Os ministros, eles contribuem com seus dízimos. Os dízimos dos ministros é arrecadado pela convenção e ela não arrecada esse dinheiro e insere ele no fundo convencional. Esse dízimo dos ministros, ele é doado novamente. Isso é o nosso diferencial. Ele é doado novamente para o ministro em forma de um plano previdenciário complementar. Está entendendo? Então, como é que ele vai funcionar? A partir do momento que a gente estiver na administração, todo o valor que for arrecadado durante o mês, né? Mês, digamos, nós estamos no mês de janeiro, vamos colocar aqui um exemplo, mês de janeiro, arrecadou todos os valores das contribuições dos ministros em janeiro. Até dia 5 de fevereiro faz aí o processamento desses dados, até dia 10 faz-se o depósito dessa doação nas contas previdenciárias, né? Como é que ele vai ter acesso? O depósito é um pagamento consolidado de todo o valor. E ele pode ser publicado, não fere nenhum sigilo, tá entendendo? Ele publica ele, pode ser é, expedida uma lista com todos os que contribuíram, que são os beneficiários daquela contribuição, né? Mas o próprio ministro, nós queremos que ele tenha um acesso lá no sistema de administração da convenção, ele tem um acesso dele, ele vai logar com a senha própria dele, onde ele vai conferir, né? Ele vai conferir se aquele valor realmente foi para a conta dele. Ou o próprio banco, né? Quando a pessoa ele é correntista no banco onde está sendo gerido aí esse plano previdenciário, o próprio banco fornece também para ele essa informação. Mas na convenção nós queremos implementar no sistema, ele vai ter o acesso, né? Hoje tem muita dificuldade, pede um extrato, demora muito tempo, ou às vezes nem vem, tá entendendo? Para saber quanto que a pessoa tem. E ainda não sabe se esse valor está consolidado na conta da pessoa, entendeu? Então, essa é a proposta nossa. Pastor, a Assembleia de Deus no Brasil, ela é conhecida internacionalmente pelo seu trabalho missionário. Certo. Como que a convenção trabalharia para impulsionar o projeto missionário? Quais seriam as ações práticas para poder amparar os missionários que são cobertos pela convenção? Certo. A princípio, as nossas ações, primeiro eu vou falar das ações, depois eu vou falar como é que nós vamos amparar. Na nossa estrutura da mesa diretora, nós temos uma estrutura que é formada o presidente, 5 vice-presidentes e 5 secretários e 2 tesoureiros. É assim. Nessa estrutura, eu quero fazer um trabalho da seguinte maneira. Nós temos 5 regiões do país: norte, sul, leste, oeste, ou norte, sul, centro-oeste, nordeste e sudoeste. Muito bem. Não é os pontos cardeais. Então, veja bem, são 5 regiões do país, 5 vice-presidentes. Nós teremos, cada vice-presidente vai estar fazendo um trabalho de expansão em cada uma dessas regiões, tá entendendo? Ele vai trabalhar a expansão, né, o trabalho missionário, a implantação de igrejas na região que for designado para ele como vice-presidente. Esse trabalho ele vai fazer o trabalho de expansão e o trabalho de pastoreio já dos trabalhos existentes, né? Com ele fazendo isso, ele vai trazer as demandas, né? Ele vai trazer as demandas. Nós temos na convenção um fundo convencional que trata das despesas, nós temos as contribuições previdenciárias, né? E nós temos a oferta de Santa Ceia,
que é destinado ao pagamento da pólice de seguro. Agora, do fundo convencional, nós vamos direcionar um percentual desse valor para a manutenção desses trabalhos que serão abertos, entendendo? Desse fundo convencional. E aí vai ser disponibilizado para cada um desses vice-presidentes um valor para que ele possa é, é, trabalhar na sua região, na região que ele vai estar coordenando, né? São regiões de coordenação. E ali também ele vai fazer as visitas de aproximação. Nós temos muitos trabalhos na convenção que foram abertos aí há tantos anos e nunca teve uma visita de um membro da diretoria, da mesa diretora, né? Às vezes só foi lá quando abriu e nunca mais foi lá. Isso é ruim, né? Então nós precisamos de ter essa aproximação, essa proximidade, ir lá ver a realidade, trazer as demandas, né? E atender essas demandas. E dentro dessas demandas aí vem essas também essa necessidade de ampliação, né? Que vai ser feito exatamente dessa maneira. Dentro da igreja, a gente já acompanha hoje, né, muitos pastores que já jubilaram, outros ainda estão trilhando essa carreira para chegar a esse momento, né? Um momento muito importante da vida. É. E aí eu quero saber como que o senhor visualiza essa questão da assistência social e da previdência, como que isso vai acontecer dentro do seu projeto para trazer essa segurança financeira e emocional para os ministros. Muito bem. A previdência ela já foi instituída, exatamente para dar essa cobertura no momento da jubilação, certo? Mas a gente tem muitos casos de pastores que não alcançam um valor satisfatório, que dê para que ele faça sua manutenção, né? Exatamente por isso que chamam a previdência complementar, né? É claro que todos os pastores ele tem que ter o cuidado de ter de ter o seu pagamento do seu INSS para que ele possa se aposentar quando chegar o tempo da idade dele, né? E essa previdência ela vem com esse objetivo de complementar isso aí. Dependendo do valor que a pessoa acumula, ela pode transformar esse fundo previdenciário em uma pensão vitalícia, tá entendendo? Ele pode fazer isso, transformar em uma pensão vitalícia. Ou ele pode resgatar todo o valor e fazer aí uma aplicação que ele possa é, resolver o problema dele, da sua manutenção, né? Existem casos que ele não alcança isso. Para esses casos, nós temos também na nossa plataforma o objetivo, o projeto de, de formar um fundo assistencial, que é para cobrir exatamente esse rombo, ou melhor, essa, essa, essa parte que a Previdência não cobre e nem tampouco a apólice de seguro também cobre. Porque a apólice de seguro ela já vem exatamente só para o caso da morte, para beneficiar os familiares, mais os familiares, a não ser que seja uma invalidez permanente por acidente, que inclusive também na apólice de seguro nós queremos incrementar um pouco mais ela para incluir outras coberturas que nós não temos, que são necessárias para nós, como por exemplo doenças graves que a gente não tem, né? Melhorar a cobertura, e isso aí a gente tem já também planejado para que a gente faça aí. Então, essa assistência social, ela terá um fundo, né? Nós temos, por exemplo, esses valores que são doados para o pastor e vai para a conta dele. Quando a gente doa, ele está recebendo de volta esse dinheiro, ele contribui com o dízimo daquele valor, né? Esse valor que contribui, nós não vamos, isso vai para o fundo convencional. Nós não vamos colocar no fundo convencional, nós vamos formar um fundo de assistência social, que é para cobrir exatamente isso aí. Nós temos vários obreiros que passam algumas necessidades aí, e a convenção não tem um fundo específico para poder tratar disso, né? É claro que a gente vai ter as regras, né? Vai formalizar as regras, com quem é que vai ser atendido, qual o tipo de atendimento que vai ser prestado nisso aí. Mas é exatamente assim que nós queremos fazer. O seu plano de gestão também, ele trata sobre a questão da autonomia dos vice-presidentes regionais, Isso. descentralizando o poder, né, do É, presidente ali. exato. Mas como que o senhor pretende garantir isso sem que essa divisão afete a unidade, né?
dividindo ali os poderes entre os vice-presidentes regionais, mas como garantir a unidade entre eles, né, entre toda a igreja, mesmo cada um tendo ali a sua função, e fazendo com que isso não gere conflitos dentro da liderança. Não vai gerar porque trata-se de atuação geográfica distinta, entendeu? Então, cada um vai atuar na sua região, geograficamente distinto um do outro. Cada um vai desenvolver o seu trabalho, né? Autonomamente, né? Eles vão se desenvolvendo e, inclusive, vão se destacando. Aqueles que tiver uma desenvoltura melhor, é claro que ele vai avançar mais, né? E todas essas demandas, ele vai fazer o pastoreio, né, das igrejas que já são implantadas nessas regiões e vai ver nessas regiões a necessidade de abertura de novos trabalhos, que a gente vai exatamente dar essa cobertura com a missão, né? Essa abertura de novos trabalhos. Então, essa expansão, ele vai focar na sua região, na sua região. Ali não vai ter outro atuando, né? E essas demandas, elas serão todas administradas aqui pela presidência, está entendendo? Ele não vai ter um orçamento próprio, ele tem um valor que ele vai ser disponibilizado para que ele trabalhe. Mas todo esse controle será feito pela sede. Agora, uma pergunta bem interessante, pastor. Como que a Comadésima ela pode crescer? Como que a convenção, a igreja, a Assembleia de Deus, de Imperatriz, do Estado do Maranhão, do Brasil, como que ela pode crescer em números de igrejas sem perder a sua essência espiritual, sem perder o foco em Cristo, frente ao mundo caotizado, né? Estamos vivendo um momento de guerra espiritual muito grande, mas como que o senhor enxerga esse crescimento? É possível que ele aconteça? É possível. É, esse já não é assim muito um papel da convenção regional. É, a manutenção da unidade doutrinária, ela é mais uma competência da convenção geral. E essa manutenção hoje, como é que a convenção geral ela mantém a unidade doutrinária? Hoje, basicamente, é, é feita através da escola dominical. Entendeu? A unidade doutrinária da Assembleia de Deus ela, ela é difundida através da escola dominical. Então, veja bem, para nós mantermos essa unidade, nós temos que manter nossos valores, né? Organizar escolas bíblicas de obreiro, treinamento de obreiros, capacitando obreiros, formando obreiros, mas esses obreiros sendo formados dentro dessa estrutura nossa, né? Obreiros que frequentam escola dominical. Hoje está muito comum. Nós temos muitas igrejas que os próprios pastores não frequentam escola dominical. O que que acontece? Acontece que os não frequentam na escola dominical é uma igreja que vai estar não está sendo atingida por essa proposta de unidade, tá entendendo? Então, o que nós queremos fazer? Nós precisamos formar esses obreiros, capacitar eles e fazer com que eles mantenham essa estrutura de funcionamento, porque é ela que vai manter essa unidade doutrinária, né, que nós temos, que nós precisamos de ter. Mas isso baseado em uma formação teológica também? A formação teológica ela é essencial, né? Nós acreditamos assim que todos os líderes eles têm que ter um chamado de Deus, né? E a partir desse chamado, ele se capacita. Se ele já não é capacitado, a partir desse chamado, ele vai sendo capacitado. Ele tem a vocação, né? Tem o chamado, foi identificado um chamado, o seu líder identificou o chamado, então a partir daí ele vai ter que ser treinado, né? É por isso que nós temos essa proposta na Secretaria de Educação, nós temos essa proposta de fomentar, né, implementar muitos cursos teológicos, institutos, tá entendendo? Conveniar, porque hoje está fácil, hoje até pela internet você pode fazer um, um curso básico ou médio, bacharel em teologia, né? Agora tem que ser um que atenda os nossos princípios, a nossa doutrina, né? Então, por isso que a gente precisa de ter esses institutos, essas faculdades de teologia que sejam conveniadas com a convenção.
esse plano de gestão, né, esse projeto, ele sendo executado até 2032, o que que o senhor espera que as pessoas, como que o senhor espera que as pessoas enxerguem a convenção, a Comadésima, e como o senhor espera que elas enxerguem a sua liderança? A minha liderança e como serão enxergados, como será enxergada a Comadésima. A Comadésima, ela precisa de ser vista como uma obra de Deus, né? Uma instituição que está a serviço de Deus, né? E a minha liderança é exatamente também, quase que se confunde com isso aí. É alguém que tem um chamado de Deus e que gostaria que assim, de implementar tudo aquilo que Deus coloca no meu coração, né? É exatamente isso que eu gostaria de ser conhecido, né? De ser visto ao final de toda essa trajetória aí. Alguém que teve uma vida que se dedicou, né? Que se, se desgastou, mas para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E como que as pessoas que estão nos assistindo agora podem acompanhar mais de perto esse plano de ação, podem somar junto a esse projeto tão lindo e tão ousado, né? O senhor é um homem que participa da convenção desde o início, né? Desde o início. Sempre engajado, contribuindo, somando, não só o senhor, como a missionária da França, seus filhos, a sua família, sempre se doando na obra do Senhor Jesus e somando através da convenção, somando na obra, como que os nossos irmãos, né, podem conhecer mais de perto esse projeto e podem somar junto. Olha, o nosso projeto, ele está à disposição, né? A gente já formalizou ele, né? A gente não fechou, né? Porque daqui para as eleições de 2028 ainda temos aí 2 anos, né? E a gente tem, assim, temos e vamos continuar fazendo muitas reuniões e sempre aparecem algumas sugestões. A gente está aberto a sugestões, mas ele é um projeto que já está à disposição. A gente tem essa plataforma de gestão, ela já está registrada, ela já tem a nossa marca, mas é uma plataforma de gestão com propostas que estão abertas. Nós, além dessas que a gente falou, temos tantas outras e tem tantas peculiaridades, né, que a gente só vai poder fazer assim a cada indagação, a cada pessoa que tenha uma curiosidade ou algo que seja inerente àquela pessoa, nos questionando, a gente tem a resposta para a pessoa dentro do nosso projeto, dentro da nossa proposta. Muito bem, que conversa inspiradora, né? Ficou muito claro para a gente hoje que esse projeto de gestão ele não é apenas um documento, Não. mas realmente um propósito de Deus para trazer o crescimento e também um crescimento espiritual, um crescimento numérico, um crescimento sustentável do reino de Deus aqui na Terra. E eu fico muito feliz de ver que o Senhor tem levantado homens cheios dessa autoridade, dessa visão de reino Uhum. para fazer a sua vontade. Então, assim, pastor, Deus continue abençoando sua vida. Obrigado por compartilhar hoje conosco a sua visão. Que Deus continue abençoando sua nova fase, essa fase, esse projeto, dando direcionamento, cada dia mais estratégias e levantando homens e mulheres para estar lado a lado, somando no crescimento do reino de Deus. E nós cremos que coisas extraordinárias estão por vir, né? Quando Deus está Isso. no controle de todas as coisas, a gente fica numa expectativa muito boa de ver realmente coisas extraordinárias acontecendo, milagres de Deus sendo derramados sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Então fica aqui o nosso abraço e a nossa gratidão pela sua participação hoje aqui no nosso podcast AD Carolina News. Amém. Muito obrigado. Fico agradecido de poder compartilhar alguns pontos, né, da nossa plataforma. E eu espero assim que, além de, disso que nós aqui disponibilizamos para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, né, as pessoas acolham, né, com muita responsabilidade, com muita senso de crítico, né, tudo isso que a gente tem proposto, porque são coisas que a gente
tirou mesmo de dentro do coração para que seja implementado. Então, eu acredito que é uma coisa mesmo de Deus e que certamente vai ser uma bênção para todos nós que fazemos parte da nossa igreja e da nossa convenção. Muito bem, para você que nos assistiu, nos acompanhou até aqui, olha, esse podcast vai estar disponível nas redes sociais. Você pode acompanhar, curtir, comentar e compartilhar. E até o nosso próximo episódio. Fiquem todos na paz do Senhor.